Alô, amados, estão me ouvindo agora? Eu tirei o aparelho de som. Confirmem para mim se vocês estão me ouvindo, escrevam para mim. Mais uma vez, desculpa, a gente não espera essas situações assim, mas estão me ouvindo agora ou também estão sem som? Como é que está isso? Não estão ouvindo? Sem o som. Todo mundo fala. Alô? Vamos tentar ver. Veja, eu aumentei o som com todo o volume, amados. Vocês estão me ouvindo ou ainda não? Estão me ouvindo? Joia? Acho que agora dá, né? Às vezes a gente é pego de surpresa e, infelizmente, vamos então iniciar a aula. Está dando para ouvir a aula, Tó? Ok, muito bem. Vamos iniciar então a aula. Já oramos, já apresentamos diante de Deus. Peço mais uma vez desculpa aí por esses pequenos minutos aí de atraso, mas nós entramos no horário e a internet simplesmente resolveu cair. Eu tenho uma internet boa em casa, mas às vezes esses intempéries acontecem. Amém? Vamos então falar sobre a aula propriamente dita. Como eu iniciei lá no outro vídeo, eu quero, antes de entrar na igreja de Filadélfia, falar para vocês a respeito de algumas dúvidas que me colocaram. A primeira delas, o pessoal tem me mandado bastante vídeos a respeito da vacina, né? Houve uma curiosidade muito grande a respeito da vacina, que o Bill Gates participa, inclusive financeiramente, desse projeto, né? E perguntas surgiram e eu quero esclarecer algumas delas aqui. A primeira delas é, o Bill Gates está sozinho nisso? Não, ele simplesmente encabeça. Mas nós sabemos que na realidade há uma série daqueles que preparam o caminho, né, para a chegada do anticristo, que estão à frente desses campos. E isso, amados, não entenda que é só no campo da ciência. O campo da ciência ela tem um destaque porque é um campo que envolve muitas vezes a nossa vida, né? Mas vocês vão se lembrar que nós comentamos aqui que esse preparar para a chegada do anticristo, ele não aconteceria simplesmente no dia que Deus arrebatasse a igreja. Esse preparar para a entrada do anticristo já está vindo há muito tempo. E eu posso até te dizer que isso não é um ano ou dois, né? O anticristo já prepara isso desde que o homem pecou, desde que ele teve a ciência lá de que lá no final dos tempos haveria um tempo do milênio, haveria um tempo do Senhor com o arrebatamento. Só que de alguns anos para cá, né? Talvez de um século para cá, e hoje mais precisamente talvez de uns 10, 15 anos para cá, isso se intensificou. Ou seja, antigamente, por falta da tecnologia em si, né, muitos planos que o próprio inimigo planejava para preparar o caminho do anticristo, isso era, bem dizer, quase que impossível de ser realizado, né? Um deles, por exemplo, se falar que o inimigo iria ter conhecimento de toda a terra, ou seja, para onde as pessoas iriam, para onde as pessoas estariam, onde se esconderiam. Isso há 50, 60 anos atrás seria, bem dizer, inviável, né? Por quê? Porque você não tinha celular, você não tinha esse sistema de GPS, você não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje, né? Agora, hoje não. Hoje isso é possível. E daí então esse investimento pesado numa tecnologia, como nós falamos, do 5G, né? Que não só traz alguns benefícios, mas também vai trazer uma série de inconvenientes.
A meta deles não é parar no 5G, a meta deles é para o 6G, 7G, né? Mas veja, esse é um campo, né? O campo da tecnologia. Nós temos o campo da ciência. No campo da ciência foi que eu mencionei para vocês como eles trabalham. Muitas vezes, por exemplo, nos gêneros alimentícios que nós ingerimos. Como assim, pastor? Nós sabemos que há certas substâncias que colocadas nos alimentos, inicialmente quando ingerimos, a sensação é que não aconteceu nada, né? Passado alguns anos, nós começamos a ver o efeito. Por exemplo, hoje você vai comprar uma maizena, vai comprar uma farinha de trigo, seja o que for, você vai ver que tem um T desenhado lá. Por quê? Porque é feito através de material que sofreu algum tipo de transformação, ok? A alegação deles é que essa transformação gera plantas mais fortes, um trigo melhor, mas nós sabemos que de fato foi algo que foi lançado, mas nunca o corpo humano foi testado por 30 anos para saber se aquilo poderia ser lançado no mercado. E nós hoje, depois desses alimentos transgênicos terem já agora aproximadamente 20, quase 30 anos de mercado, isso já está mostrando algumas sequelas, né? Entre elas, você já deve ter ouvido falar de pessoas que têm problemas com ingestão de trigo, por exemplo, que começam a ter o corpo extremamente inflamado e não descobrem a causa. E muitas vezes você vai lá no médico um pouco mais refinado e ele vai falar, vamos fazer um teste? Corte o trigo, corte o leite e você vê que você melhora. Então, veja, essa modificação ela é muito mais intensa. Agora, no campo da vacina, que foi o campo onde realmente me perguntaram, o que acaba acontecendo? A vacina é um outro método. Que método é esse, pastor? Por exemplo, sobre a alegação de certas doenças, né? Você cria então uma vacina para combater isso, né? Até para prever certas situações. Agora, isso não significa que o seu pastor em si é contra a vacina de um modo geral, não, né? Quando um bebê nasce, quantos anos nós vacinamos esse bebê com a BCG, com tantas outras vacinas e que foram eficientes em si, que trouxeram, por exemplo, uma erradicação, por exemplo, de pessoas que há décadas atrás ficavam em cadeiras de rodas ou morriam de doenças que hoje é quase impossível, nós vemos, né? Então isso diminuiu o índice de queda de morte durante os nascimentos das crianças, certo? Então, por favor, não entendam que eu sou aquele radical que diz assim, eu sou totalmente contra. Nós estamos falando de um período muito específico que é o que nós estamos vivendo na atualidade. Entendeu? Infelizmente, hoje, principalmente nos dias de hoje, o anticristo ele tem pressa, porque imagina se Jesus voltar, tá? Vamos fazer uma ideia aqui, daqui 3, 4, 5 anos. Pô, é muito pouco tempo. Mas pastor, e se ele voltar em 20 anos, 30 anos? É muito pouco tempo também. Malemar dá uma geração. E eu particularmente não acredito que a gente vai ter tanto tempo assim, entende? Mas e se tiver 30 anos? Amém. Nós não queremos aqui fechar um diagnóstico, não queremos aqui matar um diagnóstico. O que nós queremos dizer é, por causa dessa proximidade, a moral ou qualquer coisa que pudesse haver, ela se perdeu, ou seja, hoje... Como que nós podemos fazer, então, para tornar e diminuir a população mundial? Isso, né? Acredita-se, eu estou falando de coisas que eu li, não só sobre coisas da minha mente, que esse coronavírus, por exemplo, esse Covid, ele é uma mutação de algo que já existia. Então, são várias mutações que estão começando a trazer
novas doenças, trazendo novos inconvenientes. Ah, mas pastor, ele é perigoso? Claro que é. Nós temos notícias de pessoas que estão morrendo de fato com esse problema, porque a meta é essa. Agora, eles não podem chegar na sociedade e falar isso abertamente. Eles não podem chegar numa sociedade e colocar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Por quê? Porque a sociedade daria uma resposta frente a tudo isso. Então, é necessário, digamos assim, uma desculpa. E qual é a desculpa? Por exemplo, se eu preciso colocar vigia, se eu preciso colocar segurança num ambiente, se eu preciso, eu não posso chegar simplesmente para a pessoa e falar, olha, eu vou colocar câmeras aqui para tudo quanto é lado, para vigiar até se você está mexendo com a mão ou não. É óbvio que não, as pessoas não aceitariam, porque isso é tolir a liberdade delas. Mas se agora acontecer um acidente, acontecer um inconveniente, como atentados, ok? As pessoas ficam com receio. E daí vem o governo e diz o quê? Olha, por causa desses atentados, nós agora vamos cuidar da segurança mundial. Então nós vamos aumentar a segurança nos aeroportos, nós vamos aumentar a segurança no seu dia a dia. Inicialmente isso parece bom. Mas para lá para frente, o que vai acontecer? Vai estar com o caminho pronto para o anticristo agir, porque aonde você for, vai ter um GPS, vai ter uma câmera, vai ter algum tipo de canal que vai saber aonde você está. E qual é o problema maior? O problema maior é que eles querem fazer algo tão profundo, tão grande, que eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a tal marca da besta. Mas é óbvio que a marca da besta, até porque tem sido muito divulgada nesses últimos anos, o inimigo não vai chegar lá e vai dizer, olha, essa é a marca da besta, essa é a minha marca, essa é a marca do 666, né? Nós falamos que talvez haja até uma evolução desse chip, né? Só que mesmo hoje as pessoas estão atentas. Puxa, selo holográfico, olha, microchip, tipos de marcas na mão direita ou na fronte, na testa. Poxa, então o que foi a nossa sugestão? Que possivelmente a vacina viria atrelada a essa marca. Aqui é uma suposição, né? É uma análise que nós estamos fazendo de uma possibilidade. Ou seja, a vacina em si não seria a marca da besta. Mas na hora de você fazer o seu protocolo dizendo que você é vacinado, o que o Bill Gates falou? Vamos fazer um selo holográfico. E esse selo holográfico será colocado inicialmente nas mãos. Ok? Inicialmente. Agora, quando ele está planejando isso? Qual é a meta desse pessoal? 2023. Final de 2023, possivelmente. Ah, pastor, vai acontecer exatamente nesse tempo? Não sabemos. Não podemos dar a data aqui. Mas é a meta deles. E vou te dizer, eles não dão um chute no ar. Eles procuram acertar o máximo possível. Então, se eles estão se preparando para um tempo daqui 3 anos, por exemplo, nós não podemos achar que o arrebatamento é daqui 200 anos, 300 anos, ok? Então veja, pastor, vai sair a vacina do Covid, a vacina da Rússia, a vacina da China, a vacina de Oxford. Amado, a liberdade é de cada um, entende? Ou seja, eu particularmente, a princípio não irei tomar, entende? Não tanto pela marca da besta, que eu acredito que ela não virá com o selo, mas porque há uma certa colocação aí entre alguns médicos renomados e que falam a verdade. Eles dizem, olha, não é bem assim, não houve testes suficientes, essa vacina pode trazer alguns inconvenientes, ok? Mas é claro que você vai achar médicos, você vai achar uma mídia, que muitas vezes inclusive é paga, que vai dizer, ótimo, tome e vá à frente. Agora, seria muita responsabilidade minha dizer se tomem ou não essa vacina do Covid em si.
entendeu? Eu não quero colocar sobre a minha vida ou sobre a vida de vocês esse peso no sentido de dizer façam isso ou façam aquilo. Orem ao Senhor e o Senhor vai direcionar. O nosso foco é o quê? Nós cremos que o arrebatamento virá antes da marca da besta. Mas por que eu preciso ensinar vocês isso? Se acontecer uma situação em que, digamos, eu tenha, com toda a pesquisa que a gente fez, com toda a análise, com tudo aquilo que eu creio que Deus nos direcionou, analisado que a igreja sobe antes, mas por algum motivo parte dessa igreja ficar, amados, vocês já estão preparados, vocês já ouviram dizer dessa marca, vocês já entendem os sinais dessa marca para rejeitar. Entendeu? Então, se hoje, de repente, todos nós estamos aqui, ninguém subiu ainda, começam com uma proposta, vamos vacinar e depois vamos colocar um selo holográfico, o que não vai ser visível só por computadores, só por sistemas de tecnologia, e ele é aplicado na mão direita ou na fronte. Pô, eu não coloco, entende? Então, só para esclarecer essa primeira dúvida. A segunda dúvida que me perguntaram foi sobre o número 7. Né? Pastor, sobre o número 7, como assim sobre o número 7? O que realmente tem o número 7? Amados, novamente eu digo para vocês, qual era a meta de Deus? A meta de Deus era fazer toda uma criação, ok? Por quê? Porque no coração dele houve esse desejo de criar o homem, criar a natureza, criar a terra, o universo. Só que, entenda, assim como um pintor, né, um desenhista, põe a sua assinatura no final, o próprio Deus colocou sua assinatura, ok? Mas é interessante que quando você vai, por exemplo, em algumas obras de artes famosas, entre elas lá na Capela Sistina, você vai descobrir que eles fizeram uma pesquisa naquela pintura e viram que aquele pintor renascentista colocou em letras bem miúdas a assinatura dele no meio da pintura. E quantos séculos se passaram até que alguém fosse fazer uma análise em tamanha minúcia e falar, espera aqui, tem uma assinatura do autor dessa pintura aqui na Capela Sistina, entende? E olha só, é muito parecido com o que Deus fez. Deus não deixou a assinatura dele de tamanho gigante, mas ele deixou a assinatura dele ali. Para quê? Para que os seus filhos, os seus íntimos, aqueles que o buscassem, o encontrassem. Não é isso que diz o versículo? E entre essas características que Deus deixou os sinais na Bíblia, o número 7 é uma delas. O número 3 é uma delas, né? Porque ele se apresenta como a Trindade, 3 em 1. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 olhos, né? Haja vista que lá no Velho Testamento nós temos 2 tipos de candelabros, mas um deles com 7 velas, né? Por quê? Porque o número 7 está atrelado a Deus. E quem é a vela do centro? Jesus Cristo. Entendeu? Então veja quantas dicas Deus dá sobre a assinatura dele. E daí a confusão do mundo. Daí o mundo dizer, mas eu não vejo Deus em nada, porque eles não tiveram essa característica daqueles estudiosos da Capela Sistina, de ir lá, por exemplo, colocar um andaime e poder ver lá no teto da igreja da Capela Sistina a assinatura, entendeu? Do seu pintor. Por quê? Porque não é todos que se dispõem a isso, não é todos que querem gastar tempo com isso. Mas alguém foi lá e fez, entendeu? Não são todos que querem estudar a Bíblia. Haja vista que nós estamos hoje de manhã aqui falando sobre temas tão importantes e nem sempre todos participam, entendeu? Alguns por uma dificuldade pessoal, mas outros
porque ainda não despertaram para isso, entende? Então, amados, veja que a própria Bíblia, né, os estudiosos, eles acabam dividindo ela em 7 períodos distintos, né? Primeiro, por exemplo, é o que eles chamam do período da inocência, que é o período em que o homem foi criado, a natureza foi criada, até que o homem pecasse. A partir do momento que o homem peca, eles vão chamar esse período de um segundo período, que é o período da consciência. E esse período da consciência vai até o dilúvio, ok? No dilúvio começa então o quê? Um governo humano, ou seja, Noé sai com seus filhos, vai gerar novas gerações e ali começa um governo humano. Esse governo humano se corrompe, ok? E então há uma confusão de línguas que nós já sabemos ali, né, com relação a que Deus trouxe confusão nas línguas, e Deus agora vai levantar, depois desse período, um período patriarcal, né? Patriarcal vem do que, pastor? Vem de pai, ok? Então, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Depois disso, houve outros intempéries que Deus teve que parar com esse quarto período, né, que é o período da promessa patriarcal, e começa um período da lei, com Moisés, ok? Que é o quinto período. Depois do período da lei, encerra-se o Velho Testamento e entra no sexto período, que é o período da graça, entendeu? E depois desse sexto período que a igreja está ativa, nós vamos entrar num sétimo período, que é o milênio, lembra? Então olhe como que até os estudiosos, quando vão estudar a Bíblia e destacar pontos principais, claro que Deus não vai pegar simplesmente e dividi-los, mas didaticamente eles destacam esses pontos. Nós destacamos 7 pontos principais. Veja como o número 7 ele está dentro dessa estrutura. E dentro dessa estrutura nós falamos sobre aquele texto que Pedro fala, né, quando ele vai escrever a sua carta de 2 Pedro, capítulo 3, 8. Veja o que ele diz. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Veja, por que ele estava falando isso para aqueles homens? Porque aqueles homens, lá no passado, na época de Pedro, receberam a promessa de Jesus, que Jesus estaria enviando o seu Espírito. E logo na sequência, Jesus viria buscar a sua igreja. Agora você imagina o que passa na cabeça dessas pessoas. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 10, passa 15. Jesus não volta. Passa 30. Eles falam, opa. Jesus falou que em breve voltaria. Jesus falou que voltaria para buscar a sua igreja. Mas cadê? Daí Pedro nos dá uma luz pelo Espírito Santo, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ora, se 1000 anos é como um dia, ele estava falando, olha, nós tratamos uma semana em 7 dias. A semana de Deus tem 7000 anos, entendeu? Em outras palavras, há uma visão, entendeu? É uma visão de que essas eras, elas teriam períodos aproximados de 1000 anos, ok? Mas nós temos que lembrar que o nosso calendário, ele tem 365 dias e os anos bissextos, 366. O calendário bíblico tem 360 dias. Lembra, quem estudou com a gente sabe que a gente trabalha com 360 dias. Fazendo uma divisão rápida aí, para nós não gastarmos tempo com isso, isso equivale a aproximadamente 985 anos. Se eu pensar em 6 milênios e 985 anos,
eu chego ao ano de 5.913. Tá, pastor, e daí? E daí que em 5.913 seria como se encerrasse o sexto dia. E qual vai ser o sétimo dia? O milênio. Mas pastor, no calendário judaico nós estamos em 5.781. Então falta aproximadamente aí 120 anos, uma coisa assim, pastor. Sim, só que tem um porém. Primeiro, que eu não acredito de fato que o calendário judaico marque exatamente o dia que Deus criou Adão. Eles dizem que sim, que eles começaram a contar no dia que Deus criou Adão. Mas pode ter havido aí o erro de alguns poucos anos, né? Segundo, Deus, ele não é um Deus que se deteve numa data específica. Eu vou vir no ano XYZ. Ele deu sinais como esse que eu estou falando. Então, por favor, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2023, ou daqui 100 anos, ou daqui 50 anos. Eu estou te dizendo que Deus, através de Jesus, nos proibiu de dar datas. Então, se eu chegasse aqui e falasse para você, Jesus vai voltar no dia 30 de setembro de 2023, isso seria um erro doutrinário, porque eu não posso estabelecer data. Mas os sinais, Jesus não teve inconveniente nenhum de dizer. Agora veja uma outra dica que tem aqui para quem nos mandou essa pergunta. Quando ouviram, isso Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, quem ouviu? Adão e Eva. Eles tinham pecado, que andava no jardim pela viração do dia. Quando é que Jesus visitava Adão e Eva? Até o instante que eles não tinham pecado. Na viração do dia. Não era depois da completude do dia. Não era depois que o dia se encerrou. Então, se você, por exemplo, diz, pastor, em cima desses argumentos, em cima desses cálculos, talvez Jesus demore 100 anos, eu vou te dizer que não. Primeiro porque o calendário judaico talvez não seja tão preciso assim. Mas do que temos é o mais preciso. Segundo, porque ele vem na viração do dia. Terceiro, porque nós temos visto que os sinais estão muito avançados, não dá mais para esperar 100 anos. Amados, veja o que aconteceu. Pega aí, 2010, 10 anos atrás, o que você tinha de tecnologia? Tinha gente que nem tinha celular em 2010. Imagina se em 10 anos nós fizemos isso, imagina nos 10 anos seguintes, ou talvez nos 100 anos seguintes. Então Deus vai acelerar esse tempo, Deus vai mover de uma forma a salvar, porque senão todos nós nos perderíamos, entende? Então essa é a segunda dúvida que nós colocamos aqui. Espero ter esclarecido não só quem nos escreveu, mas também os demais irmãos que podem ter tido essa dúvida e não comentado. Amém? Novamente eu repito, se você tiver dúvidas, mande na aula, mas se tiver, puxa pastor, eu fico com vergonha, ou pastor, eu quero perguntar no particular, não quero expor meu nome, fique à vontade, nos escreva, manda no meu WhatsApp, ok? E nós vamos ter o prazer de responder. Estamos falando das 7 igrejas e agora sim entrando nesse tema tão importante. Pastor, que igreja já falamos? Como nós vimos aqui, já falamos de Éfeso, já falamos de Esmirna, já falamos de Pérgamo, já falamos de Tiatira, já falamos de Sarde e agora falta só mais 2 igrejas. Hoje vamos falar de Filadélfia. Pastor, e aí? Filadélfia é uma igreja que não recebeu nenhuma reprimenda de Jesus. Vocês vão se lembrar que lá na igreja de Esmirna, ela também não recebe propriamente dito nenhuma reprimenda. Mas Filadélfia seria, digamos assim, a excelência em termos de igreja. Seria aquela igreja que Jesus vai escolher como modelo.
Mas pastor, essa igreja não tinha dificuldades, essa igreja não tinha erros. Sim, claro que tinha. Mas esses erros eram da natureza humana, eram erros que, de alguma forma, Deus via que esses homens buscavam ser fiéis, mesmo mediante as certas dificuldades. Diferente das outras igrejas, que cometiam muitas vezes erros conscientemente, se mantinham no pecado. Esse pecado não só era mais pecado, já se tornava iniquidade. Pastor, como assim se tornava iniquidade? Lembra? Pecado é eu e você cometemos uma falha, nos acertamos com Deus. Mas se essa falha vai se tornando rotineira dentro de nós, o que vai acontecer? Vai acontecer que já não é só mais um pecado, é uma iniquidade, ou seja, esse pecado começa a fazer parte de nós, começa a fazer parte, infelizmente, da nossa natureza carnal e afeta muitas vezes a nossa alma, o nosso espírito, ok? Essas outras igrejas viviam isso, Filadélfia não. Agora, pastor, eu lembro que o Senhor falou que há um período nesses 2000 anos que tem relação com a igreja. Sim. Então, a mensagem que Jesus dava, nós comentamos que era para a igreja da época, mas também para uma igreja que durante um período nesses 2000 anos de igreja. E eu falo para vocês que os estudiosos dizem que Filadélfia é uma igreja que tem relação com o período mais ou menos de 1700 depois de Cristo, com o ano mais ou menos de 1900 depois de Cristo. E aí eu vou fazer uma observação pessoal minha. Eu particularmente entendo que essa igreja de fato começa simbolicamente a ser representada pelos anos de 1700. Mas eu particularmente não acredito que ela simbolicamente deixa de ser representada a partir de 1900. Por quê, pastor? Veja, esse período é representado por Filadélfia? É. Tanto que nesse período, olha os nomes de alguns homens que surgiram nesse período. Moody, John Wesley, George Whitefield e tantos outros. George Whitefield, por exemplo, foi tido como um dos grandes pregadores mundiais. John Wesley também, uma referência enorme nesse sentido. Moody, nós temos livros que interpretam a Bíblia até hoje dele. Você pode comprar uma coleção, hoje não está saindo a palavra, a respeito dos ensinos de Moody sobre a Bíblia, ok? Muito bem, o que significa Filadélfia, pastor? Filadélfia significa amor fraternal, e nós já vamos comentar o porquê do nome dessa cidade. Pastor, por que você acredita que, além de Filadélfia representar esse período, que foi dos grandes avivamentos, né? Se você pegar o período de 1700 a 1900 e pouquinho, foi um dos períodos dos maiores avivamentos que nós tivemos, além daquele lá por volta de 1500 e pouco, na época, né, de Martim Lutero. Muito bem, por que eu acredito? E nós já vamos chegar lá. Num texto, quando Jesus vai se referir à igreja de Filadélfia, né, ele vai falar que ele vai poupar esta igreja da tribulação que virá sobre a terra. Apocalipse 3, 7 a 13, olha o que ele diz. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra.
Então veja o que Jesus está falando aqui. Vale um destaque. Lembra que eu falei que duas igrejas dentro dessas 7 não tinham uma reprimenda em si. Ou seja, Esmirna e Filadélfia. Só que Esmirna ainda tinha um ou outro detalhe que Jesus diz: ainda você passará por 10 dias de provação. Esmirna ainda foi a igreja que passou por alguma provação. Mas quando Jesus chega para falar com relação a Filadélfia, e não só Filadélfia daquele tempo lá atrás, mas a Filadélfia que nós trazemos para o nosso tempo, ele diz que Filadélfia é a igreja que, por ter guardado a palavra de exortação, ou seja, receber a palavra de exortação, aceitar a palavra de exortação e andar alinhado debaixo dessa exortação, seria a igreja que não passaria pela provação. Só que veja um detalhe. Ele não fala assim, que ele vai guardar só a igreja da provação. Ele diz nesse texto que a provação que está para vir sobre todo o mundo, amados, raciocina comigo. O mundo que eles conheciam naquele tempo não era a terra toda. O que eles conheciam? Uma parte da Europa, uma parte da Ásia e uma parte no norte, nordeste da África. Era o que eles conheciam. A América, por exemplo, não era dado acesso para eles naquele tempo. Então, como que Deus vai falar para aquela igreja através de Jesus, dizendo, olha, uma aprovação para o mundo? E aí está um segredo. Porque Jesus está dizendo que da mesma forma que ele estava falando com aquela igreja no ano 100 depois de Cristo, na época que João escreveu a passagem, ele falava com essa igreja durante algumas eras, e ele fala com essa igreja dizendo, essa igreja, Filadélfia, vai ser a igreja privilegiada que vai ser poupada da tribulação. E por isso que eu não acredito que na versão desses grandes estudiosos que dizem assim, de 1700 a 1900, não, eu acho que ela continuou. Eu acho que esse avivamento que começou por volta de 1700, ainda que talvez não na mesma intensidade, ele ainda tem resquícios, porque nós temos igrejas remanescentes disso. Pastor, nós temos igrejas remanescentes? Sim. Nós temos metodistas, nós temos presbiterianos, nós temos batistas, nós temos uma série de igrejas que viveram ou que já existiam nesse período, mas que nem toda ela, claro, nem toda ela continua vivendo essa palavra de exortação. Alguns se corromperam. E daí falar que a partir do ano 1900, nós começamos a formar uma igreja que nós vamos falar lá na frente, na semana que vem, de Laodiceia. Então, na minha humilde opinião, eu entendo que a partir do ano 1900 aproximadamente, essas duas igrejas começam a andar junto. E não Filadélfia se encerra para daí iniciar Laodiceia, como eles diziam. Entende? Ou seja, a igreja que vive o evangelho, a igreja remanescente, anda junto com uma igreja que é morna. Pastor, então me passa o endereço da igreja que é viva e me passa o endereço da igreja que é morta. Amados, não é assim. Às vezes, dentro de uma mesma denominação, nós temos unidades que pregam a verdade e unidades que, infelizmente, talvez pela liderança, talvez por uma falta de cuidado, não pregam mais a verdade. Pregam o que as pessoas gostam de ouvir, São pessoas que não se posicionam, e daí nós vamos deixar para a semana que vem a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que fica em cima do muro. Mas esse é um assunto para a semana que vem.
Mas hoje eu quero dar destaque para vocês dessa igreja diferenciada, dessa igreja que Cristo falou, como eu mencionei para vocês, também o guardarei da hora da provação que está para vir no mundo. Né? E ainda ele diz assim, para pôr à prova os que habitam na terra. Ora, raciocina comigo, se Deus vai guardar a igreja de Filadélfia e vai pôr à prova os que habitam na terra, o que você entende? Que Filadélfia não pode mais estar sobre a terra. Porque fala que os que habitam na terra vão passar por provação. Então Filadélfia subiu. Entende por que eu tenho essa análise pré-tribulacionista como talvez 70, 80, 90% do pessoal que, avivalista, do pessoal que acredita nessas bases? Mas pastor, eu quero acreditar que Jesus vai voltar no meio dos 7 anos. Fique em paz, entendeu? Isso não vai te salvar ou deixar de te salvar. Eu quero acreditar que Jesus vai voltar depois dos 7 anos. Fique em paz. Só que eu, como pastor, vou passar aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que... Entende? Agora, foi o que eu falei, nós preparamos a igreja para estar apta para todas as situações. Daí o nosso cuidado em falar sobre a marca da besta. Entendeu? Muito bem. Pastor, essa cidade de Filadélfia ainda existe? Sim, só que com outro nome. Alasehir, ok? Alasehir hoje não é mais Filadélfia. Na Filadélfia em si nós temos só escrombos. Mas naquela região da Turquia nós temos essa cidade que novamente é o que nós falamos na semana passada e nas outras semanas. Ela dista possivelmente em torno de uns 50 quilômetros aproximadamente da cidade da semana passada, Sardes. Lembra que eu falei? Cada cidade distava aproximadamente 50, 60 quilômetros se nós pegássemos nessa sequência que Jesus falou. Ou seja, seria como daqui a São Roque e assim por diante, ok? Muito bem. Agora veja, dessas 7 cidades que Jesus vai falar, mais precisamente dessas 7 igrejas, Filadélfia era a igreja mais nova, a cidade mais nova, ok? Ela foi fundada no ano de 189 antes de Cristo. Ora, nós já falamos de cidades aqui que tinham 1.200 anos, lembra? Antes de Cristo, não é depois de Cristo, antes de Cristo. Ou seja, quando o apóstolo estava falando, essa cidade já tinha mais de 1 milênio. Agora, Filadélfia não. Era uma cidade que, comparado com algumas outras, era quase como um bebê, ok? Agora, olha como é bonita a história dessa cidade. O rei de Pérgamo chamava Eumenes. E ele vai fundar essa cidade em 189 a.C. Eumenes tinha um irmão que chamava Átalo Filadelfo. E ele amava demais, havia uma fidelidade muito grande entre esses dois irmãos. E o que ele vai fazer? Quando ele funda a cidade, ele dá o nome de Filadélfia. Ou seja, o nome do irmão era Átalo Filadelfo, mas ele dá o nome da cidade de Filadélfia. E curiosamente, Filadélfia, ela exprime no grego esse sentimento de amor fraternal, ou seja, amor de irmãos. Então veja que ela já começa bem. Ela já começa diante de um bom propósito, entendeu? Só que é óbvio que nós não podemos, dizer que porque ela começou bem, ela não tinha as suas dificuldades, as suas falhas, ok? Filadélfia, até por também um estudioso chamado Hansey, ele chamava essa cidade da cidade de misericórdia, da cidade missionária, ok? Por quê? Porque
ela tinha uma grande influência missionária, até por causa da localização dela. Mas veja, não era de tudo bom. Eles enfrentavam também dificuldades. Por exemplo, você vai se lembrar que nós falamos na semana passada que Sardes sofreu um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Agora, veja, Filadélfia, nós comentamos na semana passada, sofreu com o mesmo terremoto. Lembra? 50 quilômetros de distância. Se são 50 quilômetros de distância, dependendo da proporção desse terremoto, pode balançar aqui em Sorocaba, pode balançar São Roque. Agora veja, se balança Sorocaba, ele balança com uma intensidade. São Roque a 50 quilômetros com outra intensidade, ok? Mas Filadélfia, ela ficava no núcleo aonde tinha esses grandes terremotos, ok? Então, ela ficava bem debaixo de estruturas vulcânicas, e essas estruturas vulcânicas, elas ajudavam por um lado. Por quê, pastor? Porque você, se não sabe, eu estou te dando essa dica, o solo vulcânico, ele é muito fértil. Por exemplo, o solo vulcânico, ele é muito fértil em magnésio. Daí você dizer que as águas italianas, por exemplo, dependendo da região da Itália, são águas de excelência, porque elas têm uma grande quantia de magnésio, naturalmente. Daí você dizer, por exemplo, que nós do Brasil muitas vezes precisamos fazer suplementação de magnésio, porque às vezes a nossa água não tem magnésio suficiente. Tanto é que quando você vai, por exemplo, comprar uma água de garrafinha, como é que você diz se a água é boa ou não? Né? Você vai dizer, pastor, já sei pelo preço, a água mais cara é a melhor. Não. Você vai lá e vai verificar. Primeiro o pH, se é um pH acima de 7. Segundo, a quantia de magnésio. Entende? Quanto mais magnésio, melhor a água para o corpo. Ok? Muito bem, mas isso é uma curiosidade. Se tinha esse sistema vulcânico, essa estrutura, esse solo vulcânico, se ele fertilizava a terra, também trazia um inconveniente. Ele era instável, as placas eram instáveis e Filadélfia era conhecida como a cidade que, mais dia ou menos dia, sempre tinha um muro rachado, sempre tinha uma estrutura, uma casa rachada. Por quê? Porque, seja em menor grau ou em maior grau, eles sofriam esses abalos. Mas, nesse ano de 17, eles sofreram um abalo, né, muito grande, porque, como eu falei, ela ficava perto daquele epicentro do terremoto, ok? Muito bem. E aí, pastor? E aí, que nesse ano 17, assim como aconteceu lá em Sardes, o imperador romano, ele tinha uma visão do seguinte, olha, a cidade se destruiu, ela precisa se reerguer. Então, nós não vamos cobrar impostos deles durante 5 anos. Então veja, os romanos, eles tinham um problema, eles perseguiam e perseguiram durante um tempo os cristãos. Mas estrategicamente, politicamente, administrativamente, eles eram extremamente inteligentes. Tanto que você vê certas obras de engenharia, como o Coliseu, com bem dizer quase 2000 anos, com aquela obra gigantesca, e está lá de pé até hoje, né? Só que, qual era o inconveniente? Perseguiam a igreja. Qual era o inconveniente? Perseguiram os cristãos, muitas vezes sob até influência judaica, né? Muito bem. Só que esse governador, ele então pega e diz assim, não vai mais precisar pagar tributo durante 5 anos. Os habitantes então ficam emocionados, ficam atenciosos, querem honrar, né? E nomeiam então essa cidade de Filadélfia, Neo-Cesareia. E daí um cuidado quando você for fazer essa leitura, que você pode encontrar alguns textos falando em Neo-Cesareia. Essa Neo-Cesareia especificamente é a Filadélfia, tá? Muito bem, já nos anos 80 depois de Cristo, houve uma dinastia imperial, né,
que eles também quiseram homenagear. E daí mudaram o nome de Neo Cesareia para Flávia, ok? Em homenagem a essa dinastia. Então você pode encontrar alguns comentários também falando dessa cidade com o nome Flávia, né? Se você tem o nome Flávia, agora você já tem ideia de onde veio esse nome, ok? Muito bem. Agora, qual o incidente negativo que ocorreu? Então, até os anos 80, 90 depois de Cristo, estava tudo bem. Agora, lembra quando eu falei que João vai escrever as cartas lá pelo ano 90 até o ano 100 depois de Cristo? No ano 92, havia um imperador de nome Domiciano e ele faz o seguinte, e aí frustrou Filadélfia. Filadélfia era conhecida por um cultivo, né, muito grande, principalmente das vinhas. Lembra que eu falei? Solo fértil, local ideal para a plantação. Então eles tinham vinhas muito boas. E se você tem vinhas muito boas, você também tem a extração do que vem disso. Como, por exemplo, o vinho, né? Muito bem. Só que Roma estava enfrentando dificuldade com os cultivos dos seus cereais, dos seus alimentos. Então esse imperador vem e ele diz assim, olha, a partir de hoje eu estou colocando um édito, eu estou colocando uma lei, uma regra, que metade das vinhas, por exemplo, de Filadélfia, devem ser destruídas. Agora você imagina as cidades que tinham vinhas, e principalmente Filadélfia, que vivia disso, agora ter que destruir suas vinhas pela metade. Uma vinha, ela não nasce da noite para o dia, você precisa de tempo, você tem que adubar, você tem que preparar o terreno até que realmente você possa usufruir dessa vinha. Você imagina uma cidade que vivia da vinha, agora ter que eliminar metade. Então houve uma chateação muito grande. Então quando Jesus vai falar para essa igreja já não estava mais com o coração essa cidade já não estava mais com o coração nesses imperadores. Ela tinha sofrido recentemente uma frustração muito grande com esses imperadores. Para você ter uma base como a cidade de Filadélfia era ligada ao vinho, o deus padroeiro dela, né? Ou seja, o santo dela era Dionísio. E se você nunca ouviu falar de Dionísio, o santo Dionísio, né? Era conhecido como o deus do vinho, ok? Então veja a importância dessa cidade com relação ao vinho, veja que a frustração dessa cidade com esse imperador vai tirá-la desse foco. Agora veja como Jesus é fantástico, veja como Deus é incrível. Onde é que doía nessa cidade? Onde é que era o problema central? Eles tinham um padroeiro de nome Dionísio, que era ligado ao vinho. Deus usa um imperador e esse imperador tira metade dessa vinha. Ou seja, a concepção que eles tinham quase que cai inteira por terra. É claro que, infelizmente, da mesma forma que tem um remanescente da igreja, tem um remanescente também daqueles que continuam esse tipo de culto, ok? Mas a cidade já estava debaixo de uma grande frustração. Acredita-se, inclusive, que essa cidade ela começou a ser evangelizada lá nos idos dos discípulos de Paulo, ok? Então, essa igreja de Filadélfia, possivelmente formada nessa tão grande e tão nobre cidade, apesar de uma cidade a princípio nova, apesar de uma cidade a princípio não cheia de riquezas, que vivia propriamente dito do vinho, né? Nós temos aí também uma igreja digna, uma igreja pura, ok? A religião da Filadélfia, como eu falei para vocês, ela mistura então um pouco dessa cultura da Anatólia. Anatólia, pastor, o que é Anatólia? Ásia Menor, lembra? Eu falei que é a mesma coisa, ok?
Então um pouco da cultura da Ásia Menor com um pouco da cultura helenista, dos gregos, ok? Então por isso ela tinha esse Deus do vinho e coisas afins. Mas perceba como Deus vai apagando essa situação, vai diminuindo até que eles estejam ali completamente abertos para a obra do Senhor, né? Essa igreja é interessante, né? Que nós vemos duas igrejas que Deus propriamente não dá uma censura, que é a igreja de Esmirna, apesar que Jesus chega e diz, olha, vocês ainda vão passar por uma prova de 10 dias, ou seja, precisava de um quê de refinamento. E a igreja de Filadélfia, que é a igreja que o quê? É a igreja que Jesus falou, vocês não vão nem passar pela aprovação, nem pela tribulação, vão subir direto. Por quê? Porque eles, tanto como Esmirna quanto Filadélfia, já tinham lutas grandiosas. Qual delas, pastor? Para você ter uma ideia, essas duas igrejas tinham a mesma luta em termos de perseguição, os judeus. Porque dentro de Filadélfia havia muitos judeus. E qual é o problema, pastor? O problema é o seguinte, a igreja, quando ela é formada, ela vai criar agora a ideia do Novo Testamento, ela vai criar a ideia de Jesus Cristo como Salvador, a ideia que a gente não está mais preso a dogmas, a doutrinas, a leis, como por exemplo, olha, eu posso comer carne de porco, eu não preciso mais fazer circuncisão e tantas outras regras. Vinham os judeus e diziam, não é bem assim não. Vocês estão querendo ser igreja, mas vocês não fazem circuncisão, vocês comem determinados tipos de carne, vocês não fazem certas práticas de certos costumes. Então eles sofriam uma perseguição a ponto, como nós falamos, de alguns deles irem noticiar o imperador, dedurarem para o imperador como a cidade andava e daí a cidade sofria. Então, veja, Jesus vai olhar para uma cidade que ela está sofrendo, para uma cidade que ouve dos judeus assim, olha, vocês não são dignos de entrar no céu, vocês não são dignos de entrar no lar de Deus. Agora Jesus então daí vai escrever Apocalipse 3, versículos 7 a 13, da seguinte forma, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, então ele vai falar propriamente com Filadélfia aqui, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Olha como Jesus começa, ele começa dizendo, olha, eu sei que tem gente por aí dizendo que Dionísio, o rei do vinho, é o padroeiro de vocês, é o santo de vocês. Eu sei que tem judeus por aí dizendo que vocês não vão poder entrar no céu, porque vocês não estão cultuando o santo, vocês não estão fazendo aquilo que é santo. Mas ele vai dizer, eu Jesus, sou o santo e verdadeiro, que tenho a chave de Davi. Pastor, por que esse conceito? Já vamos explicar. Grave só isso que ele vai falar que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. E daí cai no tema que eu insisto com vocês. Nós não temos que disputar com o nosso irmão. Nós não temos que disputar com o fulano X. Amados, a obra que Deus tem com você, o galardão que Deus tem com você, não se compara a ninguém. O que Deus faz na sua vida não se compara com ninguém. Ah, mas eu sou pastor e o outro é pastor também. Ah, eu sou do ministro de louvor e o outro é também. Não há comparação. Não há. É específico com você. E quem abre a porta para você? Jesus. E quem fecha determinadas portas? Jesus. Só que um inconveniente. Há, infelizmente, alguns que mesmo a porta estando aberta, não querem passar por ela, entende? Ou seja, Jesus pode ter aberto a porta, agora só você pode minar o seu destino, só você pode minar o que Deus tem para você, se você não ousar passar a porta, se você não ousar entrar nessa porta. Mas já falamos um pouco mais, vamos continuar o texto. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém fecha.
Por que ninguém fecha? Porque o Senhor colocou. Porque quando o homem coloca portas diante de nós, essas portas podem ser fechadas. Se Deus preparou um emprego para você, pode ter 50 mil candidatos lá no dia. Você vai passar. Se Deus disse que a vaga é sua, você vai passar. Só tem uma forma de você não entrar. Se você não for. Ok? Ou seja, se você não atravessa essa porta aberta, Deus não tem como concluir aquilo que Ele gostaria de concluir. Ele vai te incentivar, Ele vai mandar profeta, Ele vai mandar pastor, Ele vai mandar mestre para te ensinar, vai fazer tudo o que for necessário. Mas se você fizer uma escolha final, aí Ele não vai poder cumprir. Então, infelizmente, algumas igrejas, Deus tinha projetos, algumas pessoas, Deus tinha grandes obras, ouviram profetas, mas no meio do caminho mudaram. No meio do caminho o orgulho subiu, no meio do caminho resolveram fazer seu caminho, no meio do caminho estagnaram, no meio do caminho se cansaram. E então, o problema não é que alguém fechou a porta para eles. O problema não é que alguém disputou a vaga deles. O problema não é que alguém tomou o ministério deles, o problema é que quando Deus abriu uma porta, esse indivíduo em algum momento desistiu, ok? Diferente de uma porta de homens. Uma porta de homens, por exemplo, você pode disputar uma vaga de emprego que tinha só você que foi lá e de repente alguém olha e diz, olha, não gostei, simplesmente. Ou se te chamar, muitas vezes, no meio do caminho, corta a história. Agora, Jesus também fecha portas. Jesus também fecha situações. Por quê? Porque, por vezes, nós queremos continuar numa certa situação porque ela é mais cômoda. Então, Jesus, no sentido de nos incentivar a entrar em novas portas que Ele abre para nós, Ele vai fechar algumas portas, mas Ele vai fechar. Não é o homem, não. Ok? Muito bem. Se você tem pouca força, falando com a igreja de Sardes, mas guardou a minha palavra e não negou o seu nome. Ou seja, ele diz, eu sei que você tem pouca força. Por quê? Era uma igreja nova, era uma cidade nova, era uma estrutura não muito forte, viviam basicamente de uma monocultura, ou seja, somente do vinho, entendeu? Jesus diz, vocês têm pouca força, no sentido que vão olhar para você e não vão te dar um diploma, não vão dizer que você é o cara, entendeu? Só que vocês guardaram minha palavra, não negaram o meu nome. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não o são. Olha Jesus falando novamente que aqueles judeus são sinagogas de Satanás. Lembra que ocorreu isso lá em Esmirna, lembra? Ou seja, olha o que Jesus disse, farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu amei você. Você vai falar, pastor, aos pés de Jesus? Não, aos pés de Filadélfia. Mas pastor, espera aí, isso aí não é uma idolatria? Como Jesus incentivaria a idolatria? Não, o prostrar aos pés aqui, ou seja, que o mundo, os judeus vão se prostrar ao pé de Filadélfia, está falando de um tempo vindouro lá na frente, quando essa igreja já estiver salva, quando essa igreja já estiver com o Senhor, que muitos desses judeus vão ter que reconhecer que Filadélfia era a igreja do Senhor. Lembra? Vai haver um remanescente. Qual remanescente? Vocês lembram? Vocês já conseguem fazer essa conexão agora. Pastor, já sei. Na grande tribulação vai haver um remanescente. Entre eles, 144 mil judeus e mais alguns outros. Ok? Não só judeus como gentios. Opa! Esses vão entrar no milênio, mas de que forma, pastor? Como nós, assim, em carne e osso. Só que nós que fomos arrebatados, vamos descer em glória. E agora, descendo em glória, Jesus vai reinar com os anjos e com quem? Conosco que fomos arrebatados. E quem que vai fazer
as ordenanças, quem vai fazer aquilo que Jesus determinar ou mandar que nós determinemos sobre eles? Entre eles os judeus. Entende a história? Lá na frente eles vão se prostrar, né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, né? Também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo. Já explicamos isso, ok? Venho em breve. Ah, pastor, aí que está o segredo, né? Que Jesus falou que veio em breve, e daí Jesus vindo falando para os seus discípulos e todos a eles que uma vez que ele ressuscitou, ele viria em breve. E Pedro então, naquele tempo um pouco anterior a isso, falar: olha, não se esqueçam, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ok? Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, né? E também escreverei nele um novo nome. Olhe as promessas de Jesus para essa igreja. Não só que ela subiria para Deus, não só que ela não passaria por essa provação da tribulação, mas escreverá o nome do meu Deus. Quem é o meu Deus? O Deus Pai. E o que significa quando eu falo que eu vou escrever o nome do meu Deus, ou seja, do Deus Pai em você? O selo do Deus Pai em você. Uma identidade, uma filiação, ok? Por quê? Porque quando você nasce, você não tem propriamente um selo. O seu selo, claro, é genético, está lá, né? Mas o que vai nessa terra fazer com que você não precise toda hora ir fazer um exame de DNA para provar quem é seu pai? O seu próprio pai indo lá no cartório e fazendo seu registro civil, entendeu? Dizendo: esse sujeito é meu filho, entendeu? Então é Deus selando Filadélfia, dizendo: esse sujeito, essa igreja é reconhecida por mim como a igreja que perseverou, a igreja que viveu a minha exortação, e por isso eles têm meu nome. E não só o seu nome, mas eles têm o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, qual é a cidade do meu Deus, pastor? Jerusalém? Sim, mas a cidade futura, a Nova Jerusalém. Então, Deus dizendo: vocês não só têm a identidade, mas vocês têm a cidadania. Entende? Por exemplo, como é que você pode se dizer cidadão de Sorocaba? Porque seu registro consta lá, não só o nome do seu pai, que no caso aqui a simbologia é Deus Pai versus o nosso pai terreno, mas na sua certidão tem o nome da cidade que você nasceu, que você foi gerado. E daí Deus dizer que o nome da cidade dele vai estar na sua certidão, dizendo: esse pertence àquele que vai entrar na Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Lembra a nossa conversa sobre a Nova Jerusalém? Lembra que ela vai descer e vai ficar bem próximo da terra. Lembra que ali vai ser o grande núcleo de toda a terra, onde uma vez por ano eles vão ter que ir lá, receber recomendações, receber orientações. Lembra disso? Muito bem. Agora, e também escreverei nele o meu novo nome. Amados, nós conhecemos ainda, em parte, a revelação de Deus. Na terra, nós vivemos ainda parte dessa revelação de Deus. Nós ainda não temos a dimensão de tudo que Deus fez e de tudo que Deus é. E por isso ele falar desse novo nome que será dado. Entendeu? Como novamente Deus nos marcando. Amém? Agora, deixa eu só fazer um friso aqui sobre a expressão chave de Davi, que nós comentamos que Jesus vai se apresentar como aquele que tem a chave de Davi. Pastor, por quê? Primeiro, você sabe que há uma promessa de Deus com Davi. Há uma promessa de um reino eterno na linhagem de Davi.
Você sabe que Jesus vai nascer dentro da casa de Maria e de José, que são descendentes de Davi por linhagens distintas, mas são descendentes, ok? E você sabe, e se não sabe, eu estou te contando agora, Isaías capítulo 22, versículo 22, ele vai falar sobre esse termo-chave de Davi. E então nesse capítulo 22, eu vou descobrir o seguinte, que o Senhor vai ordenar que Eliaquim substitua Sebiná, ok? Agora, esse Eliaquim, ele vai fazer um papel que havia na época, que é um papel muito importante, que é o principal administrador da casa de Ezequias, ok? Que era o principal administrador da casa dos reis, ok? Muito bem. E aí, pastor? E aí que esse principal administrador, ele recebia em mãos uma chave que era conhecida como chave da casa de Davi, né? Até tem alguns grupos de louvor que gostam desse nome, usam esse termo. Por quê? Porque essa chave dava direito do administrador de autorizar quem podia entrar ou quem podia sair. Ou seja, não era qualquer um que chegava até o rei. Não era qualquer um que batia as portas lá e ia mexendo nas coisas do rei. Não. Esse acesso a essas determinadas coisas, esse acesso a esse rei, era só por meio, não diretamente do rei, mas desse Eliaquim, desse administrador que tinha a chave da casa de Davi. E daí Jesus dizer, olha, simbolicamente, eu estou dizendo para vocês que havia uma chave terrena que dava acesso ao rei, que dava acesso ao ambiente do rei, o reino. E ele dizer, eu sou quem tem a chave de Davi. Ou seja, eu sou aquele que dá acesso ao ambiente do reino. Que reino, pastor? O reino dos céus. É por isso que hoje, eu e você como igreja, dizemos que nós vivemos como estrangeiros nessa terra. Porque de fato, quando Deus trouxe o reino em nós, é como se a gente tivesse um gostinho do céu já nessa terra. É como se nós já estivéssemos nessa natureza de Deus, só que ainda vivendo nesse mundo. Mas vai haver um tempo que Deus vai dizer, olha, vocês têm uma natureza diferente. Vocês acessam o meu reino. Vocês acessam o meu ambiente. Então sabe do que mais? Nada mais justo do que vocês virem para o verdadeiro reino de vocês. Então vocês não vão ficar na tribulação, Filadélfia. Olha, vocês crentes fiéis, vocês crentes remanescentes, vocês que convivem com a Laodiceia, que convivem com a igreja morna, vocês não podem mais ficar sobre a terra. Vocês precisam vir para mim. Então Jesus vai chamar essa igreja, no meu modo de entender e de muitos, antes dessa tribulação, como fala aqui no texto, e por isso eu acreditar que essa igreja caminha até os dias de hoje também, dizendo, olha, suba, porque eu tenho preparado para vocês a boda do Cordeiro. E depois da boda do Cordeiro, que batemos aqui um papo, uma interação de 7 anos, enquanto eles vivem a tribulação, nós vamos descer para reinar. E Filadélfia, sabe aquela promessa que eles iam se prostrar diante dos seus pés? Ela vai se cumprir. E lá no final Deus diz que muitos daqueles vão julgar os próprios judeus. Amém? Que Deus abençoe. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida, ok? E vale também frisar, como eu coloquei aqui, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Lembra do galardão? Nem todos vão ter a mesma posição no santuário. Hoje você é coluna dentro da igreja do Senhor, e isso tem um preço, isso tem um desafio, mas essa igreja certamente será coluna diante do Senhor nesses tempos do milênio e tudo mais. Amém? Um grande abraço. Toninha, não sei se tem dúvidas, não sei se alguém colocou alguma coisa para nós.
Amém? Amados, como eu sempre falo, se você quiser, desejar, mande perguntas depois para a gente, será um prazer responder você. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante de Ti este momento, esta palavra, este ensino, que a Tua palavra cele esses corações, traga discernimento, fale ao espírito de cada um de nós, ó Pai, para que naquele dia nós possamos ser essa igreja remanescente, Filadélfia, a igreja que não passará, Senhor, pela tribulação. Que Deus abençoe o dia de cada um de nós, ó Pai. Meu amado, não se esqueça, à noite temos culto e agora já temos a presença daqueles, infelizmente ainda não podemos colocar todos lá, mas conseguimos suportar um número de pessoas lá, tá? Então se você quiser ir lá assistir, se não, nós estamos também no online a partir das 7 da noite, no culto da noite. Terça-feira, culto às 8 horas. Quarta-feira, Mateus libera um texto sobre Betel, ok? O Evangelho no Lar. Quinta-feira, eu e a Paula estamos no trabalho que a Paula está à frente, discipulado, onde Deus fala muito conosco também ali, amém? E nos domingos de manhã, novamente, nós estamos aqui. E não se esqueçam, diariamente, nós estamos liberando uma pequena mensagem, às vezes de 5 a 7 minutos em regra, sobre um texto, um momento de meditação no Senhor, para que diariamente você possa ter esse tempo com o Senhor. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela sua presença. Fica com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.